Olá, amigos, tudo bem? Bom dia. Aqui quem fala é o Davidson. Eu queria falar com vocês hoje de uma forma bem informal, como tem sido aqui essa série de vídeos que eu pretendo fazer aqui no Instagram. Eu quero fazer algo bem informal e comunicar para vocês, fazer uma síntese bem simples, a respeito de algumas conclusões do que eu tenho percebido na minha área de atuação, tá? É, ó, Tem sido algo, eu estou produzindo muita coisa, não é? Então, é uma coisa que eu não quero mais manter para mim, não é? Até o resultado final e publicar de alguma forma. Que eu acho que é interessante ir dividindo e trocando o máximo possível. E essa comunidade que eu tenho, essa comunidade aqui, essas pessoas que me conhecem direto ou indiretamente, é a melhor forma de fazer isso, não é? Então é uma oportunidade muito grande para mim expor alguns temas aqui que eu quero trazer para vocês, nada muito acadêmico, muito longe do dia a dia, mas alguns temas são mais longe, outros não, principalmente em seus efeitos, né? Esse é um deles. Eu queria falar com vocês sobre o princípio perdido na história. Vocês vejam bem, não é? Se vocês pararem para pensar, as ciências sociais é, e a política decorrente das ciências sociais, não a política decorrente das ciências sociais, a política que nós vivemos hoje, ela é fruto da Revolução Francesa. Se você for ver as nossas linguagens comuns, aquilo que você e boa parte das pessoas aqui que me ouve entende como direita ou esquerda, progressismo, ou palavras assim, essas palavras, mesmo que tenham um significado mais difuso, mas que tenham um certo norte, elas vêm da Revolução Francesa. Democracia, não que elas tenham origem na Revolução Francesa, mas a força do significado delas ganhou maior evidência na Revolução Francesa. E as pessoas se organizaram mais no espectro político se organizam mais no espectro político a partir das noções vindas da Revolução Francesa. Isso não é uma crítica, não é nenhuma uma posição de dizendo que não deveria ser assim, mas no início é só uma constatação que a política está vindo da Revolução Francesa, não é? E aí, se a gente olhar, uma coisa que eu fiz há pouco tempo, veja, qual o lema da Revolução Francesa? Fraternidade, igualdade, liberdade. Fraternité, égalité, fraternité. E aí, se vocês forem ver do verbo liberdade, verbo não, do substantivo liberdade, provém todas as teorias liberais, né? O liberalismo econômico, provém todas as ideias, as teorias e os pensamentos mais alinhados ao indivíduo, ao individual, não é? E aí, se você for ver, tudo que hoje se chama direita no Brasil, e extrema direita, inclusive, não extrema direita, né? Extrema direita já cai para o lado do totalitarismo, então já sai do espectro dessa revolução, não é? Agora, se você for ver é, é, toda a direita brasileira e mundial está baseada nesse lema, liberdade, nessa palavra, liberdade. Liberdade, igualdade, igualdade. Toda a esquerda brasileira e mundial, tirando a extrema esquerda, que no meu ponto de vista os opostos
se, se alcançam, não é? Então, no meu ponto de vista, eu sei que muita gente vai discordar, né? E até mesmo não tenho pretensões aqui de fazer algo acadêmico, algo extremamente científico. O que eu quero falar é de uma impressão. Estou utilizando aqui somente um exemplo bem tosco, né? Que a esquerda brasileira e mundial toda se baseia como um ideal de, de, de afirmação da existência individual à igualdade. Então, todos aqueles que se dizem de esquerda buscam a igualdade. Buscando na prática, não, sendo ou não, agindo de forma correta ou não, não importa. O que importa é o que eles dizem ser, né? O que querem ser. Então, a esquerda diz querer a igualdade e a direita diz querer a liberdade, né? Então, a gente tem esses dois princípios que estavam na Revolução Francesa e que limitam, que causam, trazem uma síntese do momento político atual, não só atual, mas de todo o tempo, de todos os tempos, de lá até aqui, né? Era um pêndulo da história ia mais dando maior autonomia aos indivíduos, uma maior liberdade individual, não é? E depois o pêndulo caminhava para o outro lado, é, é, nos aproximando mais da igualdade, né? Isso na história brasileira e no mundial também. Só que desses dois princípios existe o terceiro, que foi perdido. É um lema da Revolução Francesa que, se você perceber, não existe, que ele é tão abstrato e tão longe de uma realidade que não assentada numa paz que ele não pode nem ser pensado, que é o da fraternidade. Vejam, essa disputa política que nós vivemos no momento atual no Brasil, essa polarização excessiva, veja que veja que cada um desses grupos, ele está defendendo, dizendo, olha, sem igualdade a gente não pode subsistir, sem igualdade o país não tem como prosseguir, porque a gente precisa de igualdade é essencial. E o outro diz, não, sem liberdade isso é essencial, a gente não consegue seguir. Agora, vejam que do ponto de vista um pouquinho mais isento, um pouco mais distante, é impossível uma sociedade se dizer próspera sem os três princípios. E aí você me fala, o que seria então essa fraternidade que está longe, tão longe da esfera política? Do meu ponto de vista, eu não vejo ninguém na política dizendo eu defendo a fraternidade. Porque, vamos lá, então vamos tentar definir o que seria uma fraternidade. Do meu ponto de vista, fraternidade seria governo de irmãos. Frater, né? Fratelli, é italiano, né? Então, frater é o... Fratelli, se eu não me engano, é amigo, né? Fratelli. Agora, a fraternidade é um governo de irmãos, não é? É um governo que é de iguais. É um governo de uma hierarquia baseada não numa posição, não no direito positivo, mas no reconhecimento, autoridade por, por, por aceitação, né? Por você, eu penso numa tribo em que um pajé é pajé porque o índio reconhece ele nessa função de pajé, como aceita que ele cuide da sua família e cuide das outras pessoas. E essa realidade fraterna que a gente deve buscar na política
me parece que está muito distante por conta dessa luta existente entre os partidários da liberdade e os partidários da igualdade. Só que não percebe que não é uma luta, é uma soma. É uma soma. Então, não obviamente que sem liberdade não existe possibilidade de igualdade. E obviamente que sem a liberdade e a igualdade, a fraternidade também não. Então, eu fiz isso, eu faço isso para pensar mais sobre isso, uma equação, né? Fraternidade é igual liberdade mais igualdade, não é? Então, então a gente percebe que o seguinte, essa disputa tão grande em se afirmar que a sua posição deve ser reconhecida em primeiro lugar, ela nos afasta da fraternidade, porque irmãos não agem assim. Se agem assim, essa casa está sendo mal cuidada, mal gerida. Percebem? Veja, é assim que um pai e uma mãe, quando vê dois irmãos brigando, se comportam. Não é? Nenhum dos dois tem um alimento na mesa. Os dois ávidos para pegar aquele alimento não vai dar para nenhum dos dois. Ele vai esperar, olha, como vai ser? Ah, não, pode você ir na frente. Vai, decida você. Como vou fazer? Então, no meu ponto de vista, eu estou sendo muito simplório, gente. Eu peço desculpas, mas é um tema muito amplo e assim, eu propositadamente não delimitei nada. Liguei a câmera e comecei a falar porque eu gostaria de trocar um pouco impressões, né, se possível, e dizer e perguntar para vocês o que vocês pensam sobre o que seria essa fraternidade. Do meu ponto de vista, a fraternidade é um governo de iguais, não é? Sem uma autoridade constituída, com uma autoridade moral, simplesmente. Não é? Os mais velhos mandam porque são mais velhos, porque têm mais experiência, simplesmente isso. Mas que se podem fazer besteira e não podem não ser ouvidos também. Né? Eu penso numa comunidade, como um governo de uma comunidade. É um governo fraterno. Né? Existe uma falha da intelectualidade como um todo, porque eu, inclusive, dou a mão palmatória, peço para alguém mencionar um teórico político, um teórico social, que coloca a fraternidade como um elemento central. E não tem. Eu não sei se tem. Que coloque a fraternidade como um elemento central. Eu vejo, ao contrário, muita gente falando da liberdade, muita gente falando da igualdade, muita gente, inclusive, dizendo que é necessário haver os dois. Isso é verdade. A social-democracia. A social-democracia, que hoje praticamente não existe, não é? Pelo menos o que se chama social-democracia deu espaço para essa polarização, não é? De direita e esquerda, né? Essa social-democracia caiu num discurso hipócrita e perdeu a conexão com o teu real objeto, que é o equilíbrio desses dois vetores para alcançar a fraternidade. Então, a fraternidade sendo algo, embora positivo, é algo de um equilíbrio muito sutil, ela não pode ser construída na base da briga. Não pode ser construída na base do convencimento. Convencimento, não um convencimento racional, né? Um convencimento equilibrado. Porque existe uma coisa que a gente tem confundido, pelo menos eu sinto, quando a gente fala, muitas pessoas dizem estar falando de política, na verdade elas não falam de política, elas fazem hipnose. Repetem a mesma coisa para as outras acreditarem. Repetem chamando outros de fascistas, repetem chamando os outros de comunistas, e não argumentam, e não convencem-se, não expõem a realidade dos fatos de uma forma em que o outro possa
construir a sua própria realidade com base nos fatos que o outro lhe traz. Né? O ambiente está tão desrespeitoso que é impossível haver fraternidade, porque, veja, eu sou obrigado a depender de uma autoridade a partir do momento que eu não confio no meu irmão. E eu sinto que é isso que a gente está vivendo. Um governo da falta de confiança. E pela falta de confiança, a gente não consegue atingir essa fraternidade. E a gente depende sempre de uma autoridade impor. E aí a gente precisa que essa autoridade que nos impõe seja mais ligadas à liberdade ou mais ligadas à igualdade, à direita ou à esquerda. Faz sentido isso para vocês? O que eu estou querendo dizer, resumindo? Os grupos políticos que se formaram desde a Revolução Francesa formaram-se com base numa acentuação ou exclusiva, ou quase exclusiva, de um dos princípios da Revolução Francesa, ou da liberdade ou da igualdade. Isso eu não estou falando nenhuma novidade. Não estou falando nada de novo. Agora, o que eu gostaria de trazer para vocês, que também é fora do ambiente acadêmico, é algo que tem a ver com a minha percepção pessoal, assim, que é o absurdo da gente pensar em construir uma teoria política sem colocar a fraternidade em relevo, porque para mim é central. Essa dependência que a gente tem da autoridade externa, autoridade colocada, assim, de uma forma, assim, eu posso ser um pouco sonhador, eu me confesso, sou sonhador, mas tá muito escrachado isso. Por quê? Porque me parece que é o ouro, não é? Como é que a ciência, o direito, inclusive, o direito é, se você for ver uma reunião de juristas falando sobre o direito, eles buscam entender o poder. Eles buscam entender se o juiz pode falar aquilo que ele falou. Mas eles nunca buscam entender se os homens podem falar com eles mesmos. Como os homens podem falar com eles mesmos. Como eles podem decidir por eles mesmos. É como a partir do iluminismo, a gente se focou tanto em conter o poder com medo dos tiranos e deixou de produzir o nosso próprio poder, que é pela fraternidade. Por quê? Uma comunidade que se organiza por ela mesma, com seus membros ativos, produzindo ideias, produzindo bens, produzindo coisas, essa comunidade tem poder. E não depende de político, de Estado, não depende de muita coisa. E me parece que é esse o ponto. Me parece que a gente está correndo, jogando água no moinho errado. Eu acho que a água no moinho, o moinho que deveria ser jogada, a água deveria ser jogada na fraternidade. Nessa construção de iguais, construção de homens que protegem seus próprios interesses por eles mesmos. Ah, mas isso não é o Estado? Vocês acham que é? Vocês acham que o Estado está trabalhando para a fraternidade? Eu acho que não. Eu acho que o Estado está trabalhando para o governo da vez, para a liberdade ou para a igualdade. E às vezes muito longe disso. Às vezes não, né? Vamos ser sinceros. Nem o Bolsonaro, nem o Lula são bons representantes da liberdade e da igualdade. Que são em si valores essenciais, né? Então, esse meu vídeo não é nem para... eu não quero, por favor, não vem falar de política aqui dessa forma assim, pueril, simplista, de direita e esquerda, não é esse o ponto. O meu ponto é como nós degeneramos essas energias provenientes da Revolução Francesa e basicamente fizemos muito pouco em relação ao crescimento da fraternidade entre homens
e mulheres no globo, porque me parece que é isso. As discussões a respeito do que se pode construir dentro do próprio país e externamente são muito poucas. Pelo menos eu não tenho acesso, se elas existem. O que vocês acham disso? Faz sentido para vocês a questão, a fórmula que liberdade mais igualdade é igual fraternidade? Porque o lema é liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Como sem nenhuma equivalência, nenhuma relação de dependência. Agora, eu acho que existe uma somatória para gerar uma coisa que existe por si só. Porque o homem fraterno, o homem que vive em a fraternidade, ele não pensa na sua liberdade individual, porque ele já goza de uma liberdade individual total e uma igualdade também total. E qualquer impureza nessas questões inviabiliza a existência da fraternidade. Porque se eu me penso liberto, se eu me penso livre e ao mesmo tempo não me penso igual ao meu irmão, eu não posso pensar em dar o governo dessa fraternidade para ele. E ele também não pode dar para mim, porque existe uma desconfiança. Então, me parece, essa minha discussão, essa minha intervenção aqui, essa meu assombro, né? Essa minha perplexidade é a respeito disso. Como nós somos tão cegos como sociedade, como grupo, para não olhar, colocar toda a nossa atenção na fraternidade. Como a gente vai fazer essa fraternidade? Deveria ser nossa preocupação número 1. A gente deveria, antes do almoço, do café da manhã, pensar o que eu vou fazer para construir essa fraternidade. Porque é o paraíso, não é? E se vocês... Agora, é óbvio, né? Tem gente que não acha isso possível. Eu acho. Eu acho que a gente pode qualquer coisa, não é? Desde que a gente se empenhe e perceba as nossas deficiências individuais e do outro. E as acolha e busque melhorá-las. E aí a gente consegue. Tá bom, meus amigos? Desculpa aí pelo tempo. Eu agradeço, na verdade, pelo tempo de quem quis me ouvir esses minutos aí. Eu me chamo Davidson e um forte abraço. Um bom dia para vocês, tá bom?